Você ouviu isso antes? O silêncio mais perturbador da aviação moderna. Malaysian 370, Malaysian 370. Contate Ho Chi Minh 120.9. Good night. Silêncio. Malaysian 370, Malaysian 370. Nada. Apenas o vazio do éter. 8 de março de 2014. Um Boeing 777 da Malaysian Airlines desaparece do radar com 239 pessoas a bordo. Não houve Mayday, não houve explosão, não houve destroços imediatos. O avião simplesmente evaporou. Como isso é possível? Como, em pleno século XXI, com satélites rastreando cada centímetro do planeta, com sistemas de comunicação redundantes, com radares cobrindo os céus, como 239 almas simplesmente desaparecem? Esta é a história do voo MH370. E quanto mais você conhece os detalhes, mais assustador fica. São 0h41 da madrugada. Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. O Boeing 777-200ER, prefixo 9M-MRO, está na pista. Destino, Pequim. Duração prevista, 5 horas e 34 minutos. 227 passageiros, 12 tripulantes, famílias voltando para casa, turistas, empresários, 2 crianças iranianas com passaportes roubados, tentando chegar à Europa. O comandante é Zahari Ahmad Shah, 53 anos, 18.000 horas de voo, instrutor experiente, apaixonado por aviação. Tinha um simulador de voo em casa. O copiloto é Farik Abdul Hamid, 27 anos, 2.763 horas de voo. Este seria um de seus últimos voos como copiloto antes da promoção. 1h19. O avião decola. Tudo absolutamente normal. Subida padrão, comunicações rotineiras com o controle de tráfego aéreo, passageiros acomodando-se para dormir, comissário servindo água, uma noite tranquila de voo sobre o mar da China Meridional. 1h07. O avião atinge altitude de cruzeiro, 35.000 pés, velocidade estável. 1h19. Última comunicação de voz registrada. Good night, Malaysian 370. A voz é do copiloto, Farik. Tom casual, relaxado, nada de errado. E então, 1h21. O transponder do avião é desligado. Para você entender, o transponder é o equipamento que transmite a posição, altitude e identificação da aeronave para os radares de controle. É como se o avião tivesse apagado sua identidade, sumido do mapa. Mas aqui está o detalhe que faz seu sangue gelar. Aviões modernos têm múltiplos sistemas de comunicação. O transponder foi desligado. Depois o sistema ACARS, que envia dados automáticos de manutenção, também foi desligado. E depois o rádio VHF parou de responder. 3 sistemas, desligados manualmente, em sequência. Isso não acontece por acidente. 1h21. O controle de tráfego aéreo da Malásia perde contato visual com o MH370. Mas aqui está o que eles não sabiam naquele momento. O avião não caiu. O avião continuou voando. Os radares militares detectaram algo que os civis não viram. Uma aeronave inidentificada fazendo uma curva brusca para a esquerda, voltando sobre a Península Malaia, cruzando o país inteiro, como se soubesse exatamente onde estava indo. O avião passou sobre Penang, uma cidade de 700.000 habitantes, aeroporto internacional, radares, luzes, e ninguém percebeu. E então o avião virou para noroeste, subiu para 45.000 pés, muito acima da altitude de cruzeiro, altitude que pode causar inconsciência por falta de oxigênio. Depois desceu novamente e continuou voando por mais 7 horas. 7 horas, depois que todo mundo percebeu que algo estava errado. Depois que as famílias já estavam ligando, desesperadas, tentando entender por que o avião não tinha pousado em Pequim. O MH370 estava lá em cima, em algum lugar, voando sobre o oceano mais vasto do planeta. Mas como sabemos disso?
Se o transponder estava desligado, se o ACARS estava offline, se ninguém estava respondendo ao rádio, como sabemos que o avião continuou voando? Por causa de algo chamado handshake de satélite, pings automáticos. O avião, mesmo com os sistemas de comunicação desligados, ainda se conectava a cada hora com um satélite de Inmarsat. Não transmitia dados, apenas dizia, estou aqui. Ping, 2h25. Ping, 3h25. Ping, 4h25. Ping, 5h25. Ping, 6h25. Ping, 7h25. E então, 8h19, o último ping, mas dessa vez diferente. O satélite registrou que o avião estava em queda, descida rápida, e depois, silêncio eterno. Engenheiros da Inmarsat analisaram esses pings, usaram o efeito Doppler, a frequência das ondas de rádio mudando conforme o avião se movia, e descobriram algo aterrorizante. O MH370 voou para o sul, para o nada, para o Oceano Índico, para a parte mais remota, mais profunda, mais inacessível do planeta. Nenhuma ilha, nenhuma pista de pouso, nenhum lugar para ir, apenas água, milhares de quilômetros de água escura e cria. Por quê? Quem faria isso? E o que aconteceu com as 239 pessoas a bordo? 8 de março de 2014, 6 horas da manhã, horário de Pequim. Hora prevista de chegada do MH370. Familiares esperando no aeroporto, flores, cartazes de boas-vindas, crianças esperando os pais. E o avião não chega. O painel de voos diz atrasado. Depois, muda para contate a companhia. E então a verdade lentamente começa a vazar. O avião está desaparecido. Ninguém sabe onde. As primeiras 24 horas são caóticas. Buscas concentradas no Golfo da Tailândia, onde o avião deveria estar. Mas ele não está lá. Porta-aviões, helicópteros, equipes de mergulho, nada. Nem destroços, nem manchas de óleo, nem sinais de emergência. Depois descobrem que o avião não estava ali. O avião estava do outro lado da península. E depois, nem isso. O avião tinha voado para longe, muito longe. A busca se torna a maior operação de resgate marítimo da história. 26 países, navios de guerra, submarinos, aviões, satélites, varredura de uma área do tamanho da Índia, Oceano Índico, profundezas de 6.000 metros, montanhas submarinas, trincheiras abissais. Enquanto isso, as famílias esperam, em hotéis, em salas de conferências, assistindo coletivas de imprensa onde autoridades dizem: estamos fazendo tudo o que podemos, mas não dizem, encontramos algo. Dias se tornam semanas, semanas se tornam meses, e então, um ano depois, algo aparece. Julho de 2015, Ilha de Reunião, território francês no Oceano Índico. Um homem caminhando na praia encontra um pedaço de metal, grande, coberto de cracas, com um número serial. Flapper 1, parte da asa. Confirmado. Pertence ao 9M MRO, ao MH370. A corrente oceânica o carregou por milhares de quilômetros, da área de impacto até a costa da África, provando que sim, o avião caiu no Oceano Índico. Mais peças aparecem: Madagascar, Moçambique, África do Sul, Moçambique, Tanzânia, pequenos fragmentos, painéis, pedaços de interior, um assento, cada um encontrado por acaso, por pescadores, por turistas, lavados na praia. Mas o grosso da aeronave, a fuselagem, as caixas pretas, os corpos, nunca encontrados. Imagine, um Boeing 777 tem 63 metros de comprimento, pesa 175 toneladas vazio. Onde está? No fundo do oceano, dizem os especialistas, sob 4.000 metros de água, onde a pressão é tão grande que seu corpo seria esmagado instantaneamente, onde não há luz, não há som, apenas escuridão absoluta e silêncio. E ali, naquela escuridão, estão as respostas, dentro das caixas pretas, dentro da cabine, mas inacessíveis, perdidas. Por quê? O que aconteceu naquele avião? 3 teorias principais emergem, cada uma mais sombria que a outra. Teoria 1. O piloto. Zaharie Ahmad Shah, o comandante. Investigadores vasculham sua vida,
encontram algo perturbador no computador dele, um simulador de voo, e nesse simulador, rotas salvas. Uma delas, uma rota que vai até o Oceano Índico Sul e termina quando o combustível acaba. Simulação feita semanas antes do voo MH370. Coincidência? Investigadores também descobrem que Zaharie estava passando por problemas pessoais, casamento desmoronando, questões políticas. Um ativista opositor que ele apoiava tinha sido preso horas antes do voo. A teoria é: Zaharie esperou o copiloto sair da cabine, trancou a porta, despressurizou a cabine. Todos os passageiros e tripulantes perdem consciência por falta de oxigênio em minutos, morrem sem perceber, sem dor. E então ele voou, sozinho, por horas, até o fim do mundo, e mergulhou o avião no oceano. Suicídio em massa. 238 vidas levadas junto. Mas não há prova definitiva, apenas circunstâncias. Teoria 2. Sequestro. E se não foi o piloto? E se foi alguém na cabine? Os dois iranianos com passaportes falsos? Ou alguém que ninguém suspeitava? A teoria? Sequestro. Porta da cabine arrombada ou aberta sob ameaça. Transpondedor desligado para evitar rastreamento. Intenção de desviar o avião, talvez para negociação, talvez para um ataque planejado. Mas então algo dá errado. Confronto, luta pelo controle, despressurização, todos morrem. E o avião, no piloto automático, continua voando até acabar o combustível. Ou talvez o plano sempre foi desaparecer, pousar em alguma pista clandestina. Diego Garcia, a base militar americana no meio do Oceano Índico, alguns teorizam, mas não há evidência. Nenhuma. Teoria 3. Catástrofe. E se não foi intencional? E se foi um acidente? Incêndio elétrico, falha catastrófica nos sistemas, fumaça preenchendo a cabine, pilotos desesperados tentando voltar, desligando sistemas para conter o fogo, virando de volta para a Malásia, tentando alcançar um aeroporto. Mas a fumaça é demais. Eles perdem consciência, morrem. E o avião, programado no piloto automático durante a tentativa de retorno, continua na última direção definida, sul, para o oceano. Mas isso explicaria a rota? As curvas precisas? A altitude variando? Os especialistas dizem improvável. E então há as teorias extremas, as que soam como ficção científica, mas que milhões acreditam. Hackers remotos assumindo o controle do avião através de sistemas conectados à internet. Teste militar que deu errado, míssil acidental, encobrimento. Abdução por algo desconhecido, algo que não queremos nomear. O fato é, ninguém sabe. Janeiro de 2017. Após 3 anos, 160 milhões de dólares gastos, 120 mil quilômetros quadrados de oceano varridos, a busca oficial é encerrada. Nós fizemos tudo o que podíamos, dizem os governos. Mas as famílias discordam. Vocês desistiram. Vocês abandonaram nossos entes queridos no fundo do mar. 2018. Uma empresa privada, Ocean Infinity, tenta novamente. Com tecnologia mais avançada, sonar autônomo, busca em área ainda maior. Por meses, nada. E então, em junho, eles também desistem. O MH370 permanece perdido. Hoje, mais de uma década depois, pedaços ainda aparecem ocasionalmente, lavados em praias distantes, cada um com cracas, cada um com histórias que nunca contarão. 239 pessoas, 239 histórias, 239 famílias que nunca tiveram um funeral, nunca puderam enterrar seus mortos, nunca tiveram encerramento. Apenas perguntas, apenas dor, apenas um vazio tão profundo quanto o oceano que esconde a verdade. O Oceano Índico tem 70 milhões de quilômetros quadrados, profundidades que alcançam 7.258 metros, áreas nunca mapeadas, lugares onde a luz do sol nunca chegou desde o início dos tempos. E em algum lugar, nessa vastidão escura e fria, está o MH370. Os 239 passageiros e tripulantes, as caixas pretas, as respostas.
esperando, em silêncio eterno. Talvez nunca saibamos o que aconteceu naquele voo. Talvez o mistério do MH370 seja um daqueles que a humanidade carregará para sempre. Um lembrete de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, mesmo com satélites e radares e comunicações instantâneas, ainda existem lugares onde podemos simplesmente desaparecer. E isso é aterrorizante. Porque se um Boeing 777 pode evaporar sem deixar rastro, levando 239 almas com ele, o que mais pode? O voo MH370 não foi apenas uma tragédia. Foi um mistério que desafia a nossa compreensão, que nos força a confrontar o desconhecido, que nos lembrar que o mundo ainda guarda segredos. Segredos sombrios, profundos, inescapáveis. E esses segredos dormem no fundo do oceano, junto com 239 pessoas que apenas queriam chegar em casa. O que você acha que aconteceu? Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo essas histórias. Se inscreva para mais mistérios e histórias reais que ninguém esquece. E me conta aqui nos comentários. O que você acha que aconteceu com o MH370? Piloto suicida? Sequestro? Acidente catastrófico? Ou algo que ainda não conseguimos explicar? De onde você está assistindo? Escreve aí sua cidade. Quero saber até onde essa história chegou. Até o próximo mistério.